TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Rafaela Cordeiro e estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região, especialmente para você. Hoje é quarta-feira, dia 9 de abril, e você vai ver a seguir. Região de Araras, em Petrópolis, fica 3 dias sem luz após fortes chuvas. Enel oferece atendimento móvel a clientes de Petrópolis e outras 4 cidades do Rio de Janeiro. 2 homens são presos acusados de tentar aliciar alunas em Petrópolis. Homem é preso em Nogueira tentando furtar uma residência. Prefeitura de Petrópolis vai manter binário de trânsito no Quitandinha, agora no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. O reflexo das chuvas intensas que foram registradas no último fim de semana ainda tem gerado transtornos aqui em Petrópolis. De acordo com um boletim que foi divulgado na segunda-feira pela Prefeitura, 4.000 petropolitanos ainda estavam sem energia elétrica naquele dia. Uma das regiões mais afetadas pelas chuvas do último fim de semana foi Araras. Centenas de moradores estão sem luz desde o último sábado. De acordo com Tione Kihart, que mora na localidade, a concessionária Enel já foi informada sobre o problema. Porém, nenhuma medida foi tomada até o momento. Já ligamos para a Enel várias vezes, toda hora. Ontem à noite ligamos de novo, quase meia-noite. Eles marcam, vai chegar 2 e pouca, daqui a 5 horas, de madrugada, e nunca faz. Dizem que estão resolvendo 93% das coisas, mas a gente está com a casa toda escura, sem luz, estragando as coisas. Por conta do transtorno, Tione providenciou um gerador para que os insumos não estragassem, incluindo a insulina, medicamento que necessita de refrigeração para manter o bom estado de conservação. Tem insulina, já jogou 2 fora e vai dar problema com as outras também. Segundo o último boletim da Prefeitura de Petrópolis, a Enel havia informado que 4.000 clientes estão sem fornecimento de energia, o que corresponde a 2,3% dos clientes da distribuidora. O boletim foi divulgado por volta das 7 horas da noite de segunda-feira. O comerciante em Araras, Hércules Fonseca, relata que a falta de energia já tem afetado as vendas. Hoje mesmo perdi várias vendas porque eu não tenho máquina de cartão, tem cliente que não paga, eu não consigo pagar. E sem contar, tem freezer também, que automaticamente a gente usa para alimento de funcionário, tudo isso, estou tendo desligado por conta disso. Ainda de acordo com Hércules, outra questão prejudicada pela ausência de energia é a segurança. A segurança também, a câmera, hoje aqui na nossa loja, aqui, pode observar, quem conhece, não temos cerca, não temos portões, não temos nada. E acaba que segurança, câmera, não tem nada aqui trabalhando em prol da nossa comunidade e do nosso comércio também. Moradores de outros bairros também relataram que a energia demorou para ser restabelecida após o temporal. Caiu, demorou bastante para voltar e está muito complicado, ainda mais na área ali do Quitandinha, ali, da comunidade ali da Rosalina de Freitas Carvalho. Está faltando luz às vezes a metade e fica às horas, né, sem luz, então tem que ter providências aí do governo, né, dos responsáveis sobre isso. Porque a hora que chega a luz tem que pagar no dia certo. É exatamente isso, né? Na hora de cortar, eles cortam bem na hora, mas na hora de restabelecer é um absurdo, demora muito. Desde sábado, gente, já são 4 dias, mas olha, em nota, a concessionária Enel informou que o serviço agora foi já restabelecido em todo o município. E na noite de ontem, a Prefeitura de Petrópolis emitiu um novo boletim divulgando no início da noite dessa terça-feira que o fornecimento de energia já havia sido realmente normalizado aqui na cidade de Petrópolis. Mas de qualquer forma, desde sábado, as pessoas já perderam muitos alimentos, perderam muitos medicamentos, então a Enel precisa realmente ser mais rápida na hora de restabelecer energia para essas pessoas que necessitam, claro, a gente já não vive mais sem energia, né, infelizmente.
E bom, gente, ainda falando sobre energia, durante todo o mês de abril, a Enel Distribuição Rio vai levar o atendimento móvel às cidades de Magé, Niterói, Petrópolis, São Gonçalo e Saquarema. O objetivo é facilitar o acesso dos clientes a serviços fornecidos pela companhia. A unidade móvel vai oferecer os mesmos serviços das lojas físicas: adesões, troca de titularidade, parcelamento, religações, negociações de débitos e ligações novas. Nas terças-feiras, a Van da Enel estará na Rua 13, número 4193, em Jaconé. Nas quartas-feiras, menos nos feriados, os clientes de Magé terão a chance de contar com os serviços da Van, que estará na Praça 7 de Setembro, em Piabetá. Em todas as quintas-feiras de abril, o atendimento móvel fará uma parada em Niterói, na Rua dos Acadêmicos, ao lado da Praça do Descobrimento, em Piratininga. Nas sextas-feiras, exceto feriados, o veículo irá até Petrópolis, na Estrada União e Indústria, número 9726, em Itaipava. Já nas segundas-feiras, menos feriados, será a vez de São Gonçalo. O veículo estará estacionado na Rua Doutor Alfredo Becker, no bairro do Alcântara. Além do atendimento móvel, a empresa também disponibiliza os canais digitais para atendimento. O site da distribuidora é em enel.com.br, no aplicativo Enel e no WhatsApp Helena, 21 99601 9608, e também na central de relacionamento, no 0800 28 00120. A Enel Distribuição Rio atende a 66 municípios do estado do Rio de Janeiro, abrangendo 73% do território estadual, com cobertura de uma área de 32.188 km². A região metropolitana de Niterói e São Gonçalo e os municípios de Itaboraí e Magé representam a maior concentração do total de 3 milhões de clientes atendidos pela companhia. Gente, olha só, 2 homens foram presos em flagrante na tarde de segunda-feira, acusados de tentar aliciar alunas no horário da saída da escola. Esse caso aconteceu aqui em Petrópolis, a gente comentou sobre isso ontem, mas agora a gente confere mais informações sobre essa ocorrência com a reportagem de Mariana Braga. 2 homens de 25 e 27 anos foram presos em flagrante na tarde desta segunda-feira pela patrulha escolar do 26º Batalhão de Polícia Militar em Petrópolis. Os policiais foram acionados pela diretora de uma das instituições de ensino, que informou que 2 homens em um carro prata estavam convidando estudantes meninas para dar uma volta. Ao perceber que seriam abordados, os suspeitos fugiram a pé, mas foram alcançados na rua do túnel. Aqui neste local, os policiais identificaram o carro dos suspeitos. Aos agentes, os 2 homens alegaram que apenas gravavam um vídeo para as redes sociais. A dupla foi encaminhada para a 105ª Delegacia de Polícia e ambos foram autuados e permanecem presos. Após tomar ciência do caso, a Polícia Civil também encaminha denúncia para o Conselho Tutelar. Everton Dias, conselheiro tutelar de Petrópolis, disse quais procedimentos são feitos após uma vítima ser encaminhada para o Conselho. E aqui no Conselho Tutelar, nesses casos, a gente acompanha a família, verifica se essa criança e adolescente está em risco e, obviamente, a gente acompanha se existe algum tipo de sintomas ou qualquer tipo de queixa desse adolescente ou dessa criança decorrente desse fato. Em caso de suspeita de aliciamento a crianças e adolescentes, a população deve denunciar por meio do telefone 190. Que absurdo, né? Nossa Senhora. Bom, mas aqui em Petrópolis, também Petrópolis, né? Policiais civis da 106ª Delegacia de Polícia de Itaipava prenderam em flagrante, também na segunda-feira, um homem por tentativa de furto. Ele foi capturado em Nogueira, na cidade de Petrópolis. A equipe policial foi acionada após uma denúncia sobre a movimentação suspeita do imóvel onde o autor foi visto. O suspeito fugiu pulando muros e acessando outras casas no Castelo São Manuel, em Correias, assustando os moradores vizinhos. Após buscas, os policiais o capturaram escondido em outra residência da região. Durante a abordagem, o autor admitiu a intenção de cometer o furto, afirmando que sabia da existência de metais e objetos de valor no local. Na delegacia, ele também confessou sua participação em 2 furtos anteriores, nos quais subtraiu objetos como taças de cristal, pratos de cobre, quadros decorativos, caixas de madeira e artigos de prata. Os bens teriam sido revendidos em um ferro velho. As investigações prosseguem para capturar os receptores. E, gente, a Prefeitura de Petrópolis, por meio da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CPTrans, informou que vai manter a mudança no trânsito, que estabeleceu um binário entre as ruas General Rondon e Pedro Américo, no Quitandinha. Essa mudança foi testada nas últimas semanas e trouxe impactos positivos no fluxo de veículos da região, reduzindo congestionamentos, especialmente no acesso ao Cremeri e também ao Independência. O período de testes teve início no dia 26 de março, quando as equipes da
Companhia de Trânsito da cidade desviaram o fluxo da Rua General Rondon para a Rua Pedro Américo no horário de pico, entre as 5 horas da tarde e as 7 horas da noite. Os motoristas que seguem sentido centro passaram a ter que acessar a Rua Pedro Américo ao lado do supermercado Extra e nela seguir até a Estrada do Independência, de onde seguem normalmente em direção à Rua General Rondon. O fluxo de quem segue em direção ao Quitandinha permaneceu o mesmo. A medida agora passa a ser realidade nos dias de maior fluxo, sempre entre segunda e sexta-feira, sempre naquele mesmo horário, de 5 da tarde às 7 da noite. E também haverá a presença de guardas ajudando esses motoristas na hora do trajeto. E quando for veículo de grande porte, com a coordenação dos agentes, eles podem ser liberados sim para seguir direto para a Rua General Rondon. Então é sempre importante os motoristas estarem atentos aí para essa mudança que só deve acontecer no horário de pico, ali entre segunda e sexta-feira, mais uma vez, entre 5 horas da tarde e 7 horas da noite. E você vai ver depois do intervalo. Moradores pedem por melhorias na servidão Edmundo Marcolino, no Alto da Serra, em Petrópolis. Celular seguro começa a emitir alerta de bloqueio de aparelhos. O governo do estado divulga 1.517 oportunidades de trabalho para esta semana. Brasileiros sacaram 258 milhões de reais em valores a receber em fevereiro. Cláudio Castro inaugura o Instituto Estadual dos Olhos na zona oeste do Rio. 300 mil mulheres morrem anualmente em razão de gravidez ou parto. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Rio de Janeiro, que você já ama. E o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Tchau, Clara Terra! Você sabia que pode transformar o seu imposto de renda em oportunidade para crianças e adolescentes? Ao invés de deixar seu imposto sem destino definido, você pode direcioná-lo para projetos sociais da sua cidade. Com um simples gesto, você ajuda a garantir educação, saúde e um futuro melhor para muitas crianças. O Sal pra Terra conta com a sua ajuda. E o melhor, não custa nada para você. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos.
Estamos de volta com o Correio Petropolitano na TV, primeira edição. E a gente já começa esse bloco trazendo uma denúncia. Moradores da servidão Edmundo Marcolino, que fica no Alto da Serra, aqui em Petrópolis, pedem por melhorias na localidade. A população tem sofrido com alguns problemas na via, que além de prejuízos, trazem alguns perigos para quem vive na localidade. O problema não é um só. Asfaltamento incompleto, falta de capina, problemas que colocam em risco a segurança e integridade da população. Segundo moradores, há quase 10 anos, um asfaltamento começou a ser realizado na servidão Edmundo Marcolino, na região conhecida como Rua dos Ferroviários, no Alto da Serra, em Petrópolis. O asfalto chegou, mas não foi concluído e deixou problemas para quem mora na região. Eles asfaltaram toda a rua principal. Isso começaram a subir com o asfalto, vieram até a metade da rua. Quando chegou na metade da rua, alegaram que tinha acabado o asfalto, que retornaria no dia seguinte. Porém, o dia seguinte nunca chegou. E aí, nesse momento, nós estamos vivendo. Abre buraco, aí nós vemos com um pouquinho de massa, coloca a massa, tampa o buraco. E estamos fazendo isso para mais de 7 anos, estamos fazendo isso, mas não dá jeito. Ainda segundo Rafael, que vive há mais de 20 anos em uma casa na Rua dos Ferroviários, os vizinhos já se mobilizaram outras vezes para realizar a concretagem e melhorar as condições da via. Mas essa não é a solução adequada e o buraco continua sendo um problema para os moradores. Massa não vai dar jeito. O ideal aqui seria um asfalto, ou então concretasse tudo. Mas se concretar, qual o grande problema? Todo mundo precisa descer para trabalhar, subir para trabalhar. Eu tenho um caminhão, uma van de carga, e eu preciso estar sempre descendo e subindo. Para dar cura do concreto, é aproximadamente aí, no mínimo 4 dias. Então, 4 dias sem se movimentar, e eu que trabalho com carga perecível não teria como, né, ficar esses 4 dias sem se movimentar aqui. Os carros que passam pelo local têm a estrutura danificada. Cada saída e chegada em casa é uma apreensão diferente. Como tudo, começa pequenininho, aí vai aumentando, nós vamos colocando a massa, tentando reparar o dano, mas não repara. Aí de repente quebra mais um pouco, e chega um momento que a gente não consegue fazer mais nada. E a apreensão vai além disso, pois o medo dos moradores é do buraco ceder ainda mais e danificar a estrutura da rua e colocar em risco as casas da servidão. Hoje está desse tamanho, mas começou algo pequeno. Abrir um buraco na galeria vai expandir. E detalhe, está tudo interligado. Um outro buraco também preocupa quem mora na servidão. Uma falha no revestimento de uma galeria de água que corta a localidade resultou em um buraco que também está preocupando os moradores. E se cair alguém ali dentro daquela galeria, uma criança, é só pegar o cadáver depois, aonde eu não sei. E aqui vai ser a mesma coisa, porque essa galeria vem lá de cima, passa por aqui e se encontra na principal. Imagina se vier estourando tudo com essas chuvas, né? Então, assim, é um dano muito grande para a comunidade. Essa é a escada que dá acesso às casas no fim da servidão Edmundo Marcolino. E o buraco não é o único problema. A escada não possui um corrimão de apoio, o que acaba sendo um problema eminente para os idosos e crianças que vivem na região. E não só isso, todos que passam precisam ter atenção redobrada, porque todo cuidado é pouco. Um pedido com melhorias para a localidade foi protocolado junto à Câmara de Vereadores de Petrópolis. Agora os moradores aguardam a chegada das melhorias para a servidão. Foi feito um pedido por volta de fevereiro, aí fez um outro agora em março, dia 14, que eu até passei o ofício, né? Mas até o momento não houve manifestação alguma quanto a isso. A ouvidoria tem assistido, falou que está acompanhando a ouvidoria dele, mas até o momento ninguém entrou em contato, assim, da parte de Secretaria de Obras, né? Ninguém entrou em contato, ninguém falou nada. E a gente sabe que esse problema aí não é exclusivo do Alto da Serra e muitas regiões aqui em Petrópolis sofrem com os buracos, enfim, é muito complicado mesmo. E a gente sabe também que a atual gestão, que está há pouco mais de 3 meses à frente do governo municipal, também está herdando problemas de outras gestões, não só dessa última, mas de outras gestões, e é muita coisa para resolver. Mas de qualquer forma, agora é um problema que eles precisam sim dar atenção. E a gente procurou a Prefeitura de Petrópolis, que até o fechamento dessa edição não nos deu nenhum retorno.
Bom, gente, agora falando em economia, os brasileiros sacaram 258 milhões de reais em valores esquecidos no sistema financeiro em fevereiro, segundo divulgou nesta terça-feira o Banco Central. Embora o dinheiro do sistema de valores a receber tenha sido transferido ao Tesouro Nacional em outubro do ano passado, os saques podem ocorrer por meio de ações judiciais, até que o Tesouro publique um edital com as novas regras para a retirada. Os saques na Justiça continuam até o próximo dia 17, quando acaba o prazo de 6 meses dados pelo Tesouro para que os brasileiros retirem os recursos. A partir dessa data, os valores não sacados serão incorporados à conta do Tesouro. Em relação ao estoque de valores esquecidos, até o fim de fevereiro, os brasileiros não tinham sacado 9 bilhões de reais em recursos esquecidos no sistema financeiro. O SVR devolveu 9 bilhões e 700 mil reais, de um total de 18 bilhões e 730 milhões de reais postos à disposição pelas instituições financeiras. O SVR é um serviço do Banco Central no qual o cidadão pode consultar se ele próprio ou a empresa ou uma pessoa falecida tem dinheiro esquecido em algum banco, consórcio ou outra instituição. Para ter acesso a recursos de pessoas falecidas, é preciso ser herdeiro, testamentário, inventariante ou responsável legal. Caso os recursos não sejam requeridos nos próximos 25 anos, os valores a receber serão incorporados definitivamente ao patrimônio da União. As estatísticas do SVR são divulgadas com 2 meses de defasagem, com a atualização de novas fontes de valores esquecidos no sistema financeiro. Apesar da transferência ao Tesouro, as estatísticas continuarão a ser realizadas pelo Banco Central. Em relação ao número de beneficiários, até o fim de fevereiro, mais de 29 milhões de correntistas haviam resgatado os valores. Por outro lado, mais de 50 milhões de beneficiários ainda não sacaram seus recursos. E agora falando em oportunidade, nessa semana o governo do estado está disponibilizando 1.517 vagas de emprego formal, estágio e jovem aprendiz que foram captadas pela Secretaria de Trabalho e Renda. Vamos acompanhar essas oportunidades. Por meio do Sistema Nacional de Empregos, o SINE, são oferecidas 721 vagas com carteira assinada, distribuídas pelas regiões Metropolitana, Serrana e Médio Paraíba, a salários de R$ 4.554 para lanterneiro de automóveis e mecânico eletricista. Ambas as posições exigem um ensino fundamental e experiência. Existem ainda 81 oportunidades com remuneração de 2 salários mínimos exclusivos para PCDs, tais quais de atendente de padaria, auxiliar de limpeza e operador de caixa, nas quais não é necessário comprovar a experiência. Na região serrana, todas as 204 vagas de emprego são para a cidade de Teresópolis. A média salarial varia de 1 a 2 salários mínimos para funções como a de servente de obras, copeiro e eletricista, entre outros. Existem ainda opções cujos salários estão entre 2 e 3 salários mínimos, como por exemplo para caseiro. Já no Médio Paraíba, a captação de vagas reuniu 24 oportunidades, como as de ajudante de cozinha, carpinteiro de obras e cobrador externo auxiliar, com diferentes níveis de escolaridade e salários. De acordo com o Observatório do Trabalho da Secretaria de Trabalho e Renda, as vagas de emprego formal disponibilizadas estão distribuídas pelo setor de serviços, com 74,9%, e comércio, com 25,1%. A maioria dos empregadores pede o ensino fundamental completo, cerca de 46%, e oferece até 2 salários mínimos, 58,7%. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do SINE, levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS, PASEP, NISNIT e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no painel interativo de vagas da Secretaria de Trabalho e Renda, disponível no site rj.gov.br/trabalho. E também há 796 oportunidades para estágio no Estado. Essas oportunidades são resultado de uma parceria entre a Secretaria de Estado de Trabalho e Renda e a instituição Fundação Moody's. Para se candidatar, basta acessar moodys.org.br. E olha só, gente, a partir de agora, quem ativar o celular que teve alerta de bloqueio emitido pelo programa Celular Seguro vai receber uma notificação avisando que se trata de um aparelho roubado, furtado ou perdido. As mensagens serão enviadas assim que um novo chip for inserido no aparelho que teve a restrição ativada.
O alerta vai para o WhatsApp do usuário, enviado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública por meio de 2 números de telefones oficiais, 2025 3003 ou 2025 3000. Quem receber esse alerta fica ciente de que se trata de um aparelho que pode ter sido roubado ou furtado e deve acessar o site do Programa Celular Seguro para receber instruções sobre o que fazer. A pessoa que receber o alerta precisa ir a uma delegacia de polícia civil para regularizar a situação e apresentar a nota fiscal do aparelho. Se não tiver a nota para comprovar que é dono do celular, o aparelho deve ser devolvido. O celular que recebe o alerta geralmente é roubado, furtado ou perdido. Quem passa por isso deve solicitar o bloqueio no modo recuperação na ferramenta Celular Seguro. Com a emissão da mensagem de alerta, o Ministério da Justiça quer devolver às vítimas o celular roubado ou furtado, descobrir a pessoa que cometeu o crime, que acaba vendendo para quem nem sempre sabe de onde vem um aparelho, e também combater a prática criminosa. Para evitar a compra de celulares roubados, a pessoa deve acessar a opção Celulares com restrição no aplicativo ou site Celular Seguro, informado em e-mail, que é um número de identificação com 15 dígitos que cada aparelho tem de fábrica. É como se fosse o chassi de um carro. A consulta é muito simples. Basta digitar no teclado do próprio aparelho a ser consultado as teclas asterisco, hashtag, 06, hashtag. E agora, falando em saúde, foi inaugurado o Instituto Estadual dos Olhos em Senador Vasconcelos, na zona oeste do Rio. O Instituto foca no tratamento oftalmológico e oferece serviços mediados pelo SUS. O Instituto é anexo ao Hospital Estadual Eduardo Rabelo, referência no tratamento geriátrico e que recebeu obras de recuperação em 2024. A instalação foi inaugurada na última segunda-feira e conta com 2 salas cirúrgicas, 6 consultórios para exames e consultas e 7 leitos de recuperação pós-operatórios. O Instituto Estadual dos Olhos, o IEO, recebeu um investimento de aproximadamente 5,5 milhões de reais e conta com tecnologia de ponta. A previsão é que sejam realizadas 400 cirurgias e 1.000 consultas por mês, com os pacientes sendo encaminhados pelo Sistema Estadual de Regulação, podendo realizar exames e cirurgia de catarata e glaucoma. O governador Cláudio Castro, durante a cerimônia de inauguração, também reforçou a importância do Hospital Estadual Eduardo Rabelo e o compromisso de sua gestão com a saúde. A Zona Oeste é um lugar muito importante no Rio de Janeiro. Tudo que a gente fez nos últimos 6 anos é tratando o seu dinheiro com respeito. Já foram, gente, 16 mil exames aqui. Eu queria, gente, reiterar o nosso compromisso com a nossa saúde. E eu quero dizer o seguinte, nós não vamos descansar enquanto o povo da Zona Oeste não for tratado igual o povo da Zona Sul ou da Barra da Tijuca. E no Dia Mundial da Saúde, que foi celebrado na segunda-feira, dia 7 de abril, a Organização Mundial da Saúde alertou que quase 300 mil mulheres perdem a vida todos os anos em razão da gravidez ou do parto, enquanto mais de 2 milhões de bebês morrem ao longo do primeiro mês de vida e outros 2 milhões são natimortos. O número representa aproximadamente uma morte evitável a cada 7 segundos. Ainda segundo a organização, com base em tendências atuais, 4 em cada 5 países estão longe de atingir metas de melhoria da sobrevivência materna até 2030, enquanto 1 em cada 3 países não vai conseguir atingir as metas de redução de mortes de recém-nascidos. Em razão da data, a OMS lançou uma campanha com duração prevista de 1 ano em favor do bem-estar materno e neonatal. O tema escolhido é Começos Saudáveis, Futuros Esperançosos. Apesar dos números, a OMS destaca que desde o ano 2000, as mortes maternas caíram 40% em todo o planeta, enquanto os óbitos entre recém-nascidos registraram uma redução de pouco mais de 30%. No ano 2000, 443 mil mulheres perderam a vida durante ou após o parto. Em 2015, o número caiu para 328 mulheres e em 2023 para 260 mil mulheres. Em 2023, pela primeira vez na história, não houve um único país no mundo que se classificou como detentor de taxas extremamente altas de mortalidade materna. Dados da OMS revelam ainda que, entre o ano 2000 e 2023, as taxas de acesso a cuidados pré-natais em todo o mundo subiram 21%. No mesmo período, as taxas de acesso à assistência qualificada durante o parto aumentaram 25% e as taxas de acesso a cuidados no pós-parto, 15%.
E você vai ver depois do intervalo. Estado prorroga prazo para que empresas afetadas por tragédias em Petrópolis paguem empréstimos à AG Rio. Indústria recua em 7 dos 15 locais pesquisados em fevereiro. Contas públicas têm déficit de 19 bilhões de reais em fevereiro. Receita recebe mais de 9 milhões de declaraçes do imposto de renda. Começa a adesão ao Refis 2025, programa de renegociação de dívidas da Prefeitura de Teresópolis. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta depois do intervalo. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Meu pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói. Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. É, e os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos R$ 1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Voltamos com o Correio Petropolitano na TV, primeira edição. E agora uma boa notícia para os petropolitanos. O governo do estado prorrogou novamente o prazo para que empresas que foram afetadas pelas chuvas de 2022 aqui em Petrópolis efetuem o pagamento de empréstimos feitos junto à Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro, a AG Rio. O anúncio foi feito pelo governador Cláudio Castro na noite de segunda-feira, ao lado do secretário do Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Rossi. A medida foi adotada após o fim de semana em que Petrópolis registrou um grande volume de chuvas, com alagamentos que atingiram empresas no centro e nos distritos. A ampliação de prazo foi proposta pela primeira vez por Bernardo Rossi em 2023 e renovada no ano passado. O auxílio financeiro às empresas visa preservar postos de trabalho de 15 mil petropolitanos e dar novo fôlego para a recuperação econômica do município. E a gente conversando com os empresários, ainda que tenham passado aí 3 anos daquela crise, ainda foi um tempo pequeno para que eles pudessem voltar à normalidade, se recuperar. Tiveram outros empréstimos ainda. O auxílio financeiro faz parte de um programa sem juros em que os empresários têm até 60 meses para pagar. De acordo com o governador Cláudio Castro, a prorrogação é uma forma de trazer alívio para os empreendedores de Petrópolis. Lembrando que a cidade sofreu com 2 chuvas em 2022 e passou por momentos parecidos no ano passado e agora no último final de semana.
A ampliação de prazo beneficia estabelecimentos como padarias, restaurantes, lanchonetes, lojas de vestuário, concessionárias, empresas cervejeiras, pousadas, ou seja, empresas dos mais diversos segmentos, que juntas empregam milhares de petropolitanos. É mais que merecedor para os empreendedores de Petrópolis poderem ter mais esse liberar da gravata aí um pouquinho, para que possam continuar trabalhando e continuar desenvolvendo Petrópolis. Com certeza é uma medida que vai ajudar e muito o comércio que foi afetado pelas últimas chuvas. Bom, gente, olha só, 7 dos 15 locais que foram pesquisados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, apresentaram recuo na produção industrial na passagem de janeiro para fevereiro, conforme aponta a pesquisa industrial mensal regional que foi divulgada na terça-feira, dia 8 de abril. Olha só. O IBGE já havia divulgado na última quarta-feira, dia 2 de abril, que a produção da indústria brasileira, como um todo, caiu 0,1% de janeiro para fevereiro. A divulgação desta terça-feira detalha um a um o comportamento dos locais pesquisados. As localidades com recuo na produção industrial são Bahia com menos 2,6%, Ceará com menos 1%, São Paulo menos 0,8%, Santa Catarina menos 0,6%, Mato Grosso menos 0,6%, Rio de Janeiro menos 0,3% e Minas Gerais com menos 0,2%. De acordo com Bernardo Almeida, analista da pesquisa, há uma perda de intensidade na produção industrial, influenciada pela política monetária contracionista com o objetivo de combater a inflação. Apesar de não ser a maior queda nominal, o resultado de São Paulo foi o que exerceu maior influência no total da indústria brasileira, pois o estado representa quase 1/3 do parque industrial brasileiro. O segundo desempenho negativo mais influente no mês foi o da Bahia. Os locais que expandiram a produção foram Pernambuco com 6,5%, Paraná com 2%, Pará 1,6%, Espírito Santo 1,1%, Amazonas 0,9%, Rio Grande do Sul 0,5%, região Nordeste com 0,5% e Goiás com 0,2%. Desses resultados, o que mais influenciou no índice nacional foi o Paraná, seguido por Pernambuco. E ainda falando em economia, as contas públicas fecharam o mês de fevereiro com saldo negativo, resultado do déficit do governo central. O setor público consolidado, que é formado por União, estados, municípios e empresas estatais, registrou um déficit primário de mais de 18 bilhões e 900 milhões de reais no segundo mês de 2025. O valor é menor que o resultado negativo de 48 bilhões 652 milhões registrado no mesmo mês de 2024. Na comparação interanual, houve melhoras nas contas públicas, também em razão da melhora nas contas do governo central, que inclui Previdência, Banco Central e Tesouro Nacional, ainda que continue com déficit. A redução se deve basicamente pelo aumento das receitas e queda das despesas. As estatísticas fiscais foram divulgadas na terça-feira pelo Banco Central. O déficit primário representa o resultado negativo das contas do setor público, as despesas menos receitas, desconsiderando o pagamento dos juros da dívida pública. No acumulado do ano, o setor público consolidado registra superávit primário de 85 bilhões 122 milhões de reais. Em 12 meses encerrados em fevereiro, as contas acumulam um resultado negativo de 15 bilhões 885 milhões de reais, o que corresponde a 0,13% do Produto Interno Bruto PIB, a soma de todos os bens e serviços produzidos no país. Em 2024, as contas públicas fecharam o ano com um déficit primário de 47 bilhões 553 milhões de reais, 0,4% do PIB. E, gente, olha só, em 3 semanas de entrega, a Receita Federal já recebeu quase 10 milhões de declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física de 2025. Esse número equivale a mais de 20% do total esperado para este ano. Desde o dia 1º, quando a declaração pré-preenchida passou a ser baixada com todos os dados disponíveis, mais de 4 milhões de contribuintes enviaram o documento. O abastecimento dos dados à declaração pré-preenchida atrasou neste ano por conta da greve dos auditores fiscais da Receita.
O prazo para entregar a declaração começou em 17 de março e termina às 23h59 do dia 30 de maio. O programa gerador da declaração está disponível desde 13 de março. A Receita Federal espera receber mais de 46 milhões de declarações do imposto de renda da pessoa física este ano, o que representará um acréscimo de quase 7% na comparação com 2024, quando foram entregues 43 milhões de declarações. São obrigadas a declarar as pessoas físicas que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 33.888, assim como aquelas que obtiveram receita bruta da atividade rural acima de R$ 169.440. As pessoas que receberam até 2 salários mínimos mensais durante 2024 estão dispensadas de fazer a declaração, salvo se enquadrarem em outro critério de obrigatoriedade. E olha, agora para quem mora em Teresópolis, começou na segunda-feira, dia 7 de abril, o prazo para aderir ao Refis 2025, que foi lançado pela Prefeitura por meio da Secretaria de Finanças e Orçamento. O programa de recuperação fiscal oferece descontos de até 100% em multas e juros para o pagamento de débitos com o município. A medida abrange o IPTU, o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, multas por infração ou outras taxas em atraso até 2024, inscritas ou não em dívida ativa. O pagamento em parcela única nesta primeira etapa terá até 100% de desconto sobre multas e juros. O contribuinte também poderá parcelar em 6 vezes com até 60% de descontos de multas e juros ou em 12 vezes com até 40% de descontos em juros e multas. Os interessados têm até o dia 7 de maio para escolher a melhor opção para quitar a dívida nesta primeira etapa. Para aderir, basta acessar o sistema do protocolo online disponível no site da Prefeitura em teresópolis.rj.gov.br. Nesse site, o contribuinte poderá selecionar a opção Execução Fiscal para os créditos tributários que possuem ação de execução fiscal ou clicar em Refis 2025 para os demais, fazer login e criar o seu processo sem sair de casa. Outra alternativa é o atendimento presencial na Secretaria de Finanças e Orçamento, que fica no primeiro piso da Prefeitura, com atendimento de segunda a sexta, das 10 da manhã às 5 da tarde. E você vai ver depois do intervalo. Diferença salarial entre homens e mulheres aumenta entre 2015 e 2024. O governo quer contratar 3 milhões de unidades habitacionais até 2026. Banco de Sangue de Petrópolis precisa de doações. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta em instantes. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Se você busca por versatilidade, qualidade e ótimos preços, Zaya Moda e Estilo é a loja que você procura. Aqui você vai atualizar todo o seu armário com peças incríveis e com uma variedade que vai te surpreender. A loja que atende a todos os gostos e estilos bem pertinho de você. Estamos na Feirinha de Itaipava, Rua 5, no box 190. E para facilitar, nós também fazemos vendas online através do WhatsApp, no telefone 24 98807 3591 e no Instagram, @LojaZayaModas. E nós entregamos para todo o Brasil, então não perca tempo. Venha para a Zaya e descubra o seu novo look favorito hoje mesmo. Esperamos por você! Falar em combater a criminalidade sem investir pesado em tecnologia, isso é iludir as pessoas. Por isso, estamos investindo R$1 bilhão na segurança do estado do Rio. Melhorou, mas eu quero mais. Nós não podemos deixar essa guerra ser tão desigual.
não é justo com a nossa sociedade. Melhorou, mas eu quero mais. Nós não vamos perder essa oportunidade de proteger mais as pessoas. É nossa obrigação, é o nosso dever, é a nossa vontade. Melhorou, mas eu quero mais. Você tá vendo que tem mais policiais nas ruas. É onde eles têm que estar mesmo, cada vez mais. Melhorou, mas eu ainda quero mais. A violência nunca vai acabar por completo. Todo mundo sabe disso. Mas os criminosos vão ter vida fácil no Rio? Pode apostar que não. Melhorou. Mas a gente quer mais. O governo do estado do Rio também quer. É por isso que a gente vai continuar investindo, vai continuar melhorando. Governo do estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Estamos de volta. E olha só, entre os anos de 2020 e 2024, a diferença salarial entre homens e mulheres cresceu. O levantamento feito pelo Ministério do Trabalho e Emprego aponta que a massa de rendimento dos salários variou de 1,7% entre 2015 e 2024. O Ministério da Mulher, junto com o Ministério do Trabalho e Emprego, divulgou na última segunda-feira um levantamento sobre a diferença salarial entre homens e mulheres entre os anos de 2015 e 2024. O estudo apontou que os homens têm ganhado cada vez mais que as mulheres. Nas ruas, a mudança já tem sido sentida. Entre o período de 2020 e 2024, você acha que a diferença do salário entre homens e mulheres, você acha que aumentou ou diminuiu? Eu acredito que está igual. Você acredita que está parcial? Eu acho que tem diminuído. Está equilibrado. Você acha que está equilibrado agora? Está equilibrado. No ano de 2022, as mulheres recebiam aproximadamente 19% a menos que os homens. Já no ano de 2024, essa diferença aumentou para quase 21%. Estados como o Distrito Federal e São Paulo foram os que registraram as menores diferenças salariais. Foram analisados ao todo 19 milhões de empregos, 1 milhão a mais que o levantamento de 2023. Os dados do MTE apontam ainda que entre os anos de 2015 e 2024, a diferença salarial entre homens e mulheres aumentou em 1,7%. Em relação às mulheres negras, a média salarial é 52% menor que a dos homens não negros. Em 2023, mulheres negras recebiam 49% a menos que os homens não negros. Já em relação aos cargos de alta gestão, como diretoras e gerentes, a diferença salarial é ainda maior, com mulheres recebendo 26% a menos que os homens. Se comparadas às mulheres com nível superior, a diferença em relação aos homens com o mesmo nível de escolaridade é ainda maior, com mulheres com diplomas recebendo 31,5% a menos. Então, se eu te dissesse que entre 2020 e 2024 aumentou em mais ou menos 1,5% a diferença entre salário de homens e mulheres. É assustador, né? Porque a gente vê um momento que as mulheres têm mais voz, né? Tem um feminismo mais expressivo, a gente acha que é o oposto. Eu acharia uma vergonha, né? Por que você acharia uma vergonha? É porque principalmente sendo, né, a mulher, né? Que ela tem que sair também para trabalhar na rua e cuidar da casa. Na verdade, a mulher tinha que ganhar até mais do que o homem. Porque a maioria do homem só chega em casa para comer, tomar banho e dormir, né? A mulher, além de trabalhar fora, chega em casa, cozinha, cuida da casa, cuida dos filhos, tinha que ser até mais valorizada. Mas conforme no Brasil, a nossa mulher do nosso governo não valoriza ninguém. O estudo ainda mostrou que, se as mulheres ganhassem o mesmo que os homens na mesma função, 95 bilhões de reais teriam entrado na economia em 2024.
complicado, né, gente? Mas olha só, o estoque do Banco de Sangue Santa Teresa em Petrópolis está novamente em estado crítico e precisa de doações, principalmente em decorrência do feriadão que se aproxima aí por conta da Páscoa. Vale lembrar que a doação de sangue é um ato de solidariedade e cidadania, que tem vital importância para a saúde pública. A doação é 100% voluntária e beneficia qualquer pessoa. A doação de sangue é um ato voluntário e solidário que pode ajudar qualquer pessoa. O sangue doado é essencial para os atendimentos de sangramentos agudos em casos de urgências e emergências, realização de cirurgias de grande porte e tratamentos de doenças crônicas que demandam transfusões sanguíneas, além da produção de medicamentos essenciais derivados do plasma. Eliane Custódio, captadora de doadores do Banco de Sangue Santa Teresa em Petrópolis, destaca que a unidade precisa de doações. Venha doar, porque a gente está precisando muito, né? Depois das chuvas, o nosso estoque deu uma queda muito grande e a gente está precisando bastante de doação de sangue nesse momento. Estamos em atendimentos de muitos pacientes que precisam de uma gota de vida para sobreviver. Além disso, por causa do feriado prolongado da Páscoa, muitos doadores viajam e as estradas ficam com maior fluxo de veículos, o que pode ocasionar em acidentes e fazer com que mais pessoas precisem de transfusões. A gente está um pouco preocupado em relação a isso. Peço que venham, façam a sua doação e ajude-nos a ajudar a salvar outras vidas. Sua doação é muito importante. Cada doação de sangue pode ajudar a salvar 4 vidas, já que o sangue doado é separado em componentes que podem ser utilizados em diferentes tratamentos. A doação regular é essencial para manter os estoques nos hemocentros em níveis seguros. Os critérios básicos para a doação é ter idade entre 16 a 69 anos, pesar no mínimo 50 quilos, ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas, se alimentar saudável e apresentar o documento oficial com foto. Não há um substituto para o sangue e sua disponibilidade é essencial em diversas situações. Doar sangue é simples, rápido e seguro, sendo um gesto nobre que impacta diretamente a vida de muitas pessoas. Funcionamos todos os dias na rua Dr. Paulo Hervé, número 1130, das 7 da manhã às 18 horas. Venham e salvam vidas. E a gente falou do feriadão aí se aproximando, a gente vai ter 4 feriados aí nas próximas semanas, mas não tem desculpa não, porque o Banco de Sangue Santa Teresa abre inclusive nos domingos e feriados. Então é só se organizar e conseguir um tempinho para ir lá fazer sua boa ação. Bom, gente, e o ministro das Cidades, Jader Filho, confirmou a nova linha do programa Minha Casa Minha Vida para quem ganha entre R$ 8.000 e R$ 12.000. Ele disse que a meta do governo federal é alcançar 3 milhões de novas unidades habitacionais contratadas até 2026. A ampliação do programa para atender a famílias da classe média prevê possibilidade de financiamento de imóveis novos ou usados de até R$ 500 mil, em até 420 parcelas, com taxa de juros de 10,5% ao ano. Jader Filho explica que normalmente quem financiava os imóveis para essa faixa de rendimento era a poupança, mas esse tipo de investimento perdeu espaço para outras aplicações, o que levou o governo a usar recursos do Fundo Social para estimular os novos financiamentos pelo Minha Casa Minha Vida. Segundo ele, a maioria dos financiamentos do Minha Casa Minha Vida tem atendido às famílias de rendas mais baixas, ou seja, aquelas que antes não conseguiam acesso ao financiamento imobiliário. Hoje, a maioria dos financiamentos do Minha Casa Minha Vida tem sido para a faixa 1, até R$ 2.800. A faixa 1 do programa atende famílias com renda mensal de até R$ 2.800. A faixa 2, famílias entre R$ 2.800 e R$ 4.700. A 3 é para aqueles que têm renda familiar entre R$ 4.800 e R$ 8.000. A faixa 4 para os de 8 até R$ 12.000. Vamos agora à previsão do tempo para esta quinta-feira nas cidades da nossa região de cobertura. Estamos passando na metade da semana e amanhã já é quinta-feira. Então, claro, antes de sair de casa, antes de se programar, a gente vai trazer aqui para você a previsão do tempo para amanhã. Então, eu já estou aqui ao vivo com a Mariana Braga, que vai trazer essas informações para a gente. Mari, boa tarde. Amanhã já é quinta-feira. E aí, como é que está a previsão do tempo? Boa tarde, Rafa. Boa tarde também para você que está nos assistindo. Bom, amanhã o dia vai estar um pouquinho mais quente do que os outros dias dessa semana, mas ainda com temperaturas bem amenas.
A previsão do tempo para esta quinta-feira em Nova Friburgo é de sol com algumas nuvens e chuva passageira. À noite, muitas nuvens também, mas com tempo firme. As temperaturas vão variar entre a mínima de 20 e a máxima de 26 graus. Já em Teresópolis, o dia amanhã será de sol fechando ainda pela manhã, com chuva que se estende pela tarde. À noite, o céu fica nublado com possibilidade de garoa. Os termômetros vão variar entre a mínima de 18 e a máxima de 24 graus Celsius. Aqui em Petrópolis, a temperatura na quinta-feira será de sol com algumas nuvens e chuva passageira. À noite, o céu fica nublado e pode chuviscar. As temperaturas devem variar entre a mínima de 18 e a máxima de 24 graus Celsius. Em Paraíba do Sul, o dia será de sol com algumas nuvens e chuva passageira também. À noite, o céu fica nublado e pode chuviscar. Os termômetros podem variar entre a mínima de 18 e a máxima de 28 graus. E para finalizar agora, em Três Rios, o dia será como em Paraíba do Sul, com previsão de sol com algumas nuvens e chuva passageira. À noite, muitas nuvens também, mas com tempo mais firme. As temperaturas também vão variar entre a mínima de 18 e a máxima de 28 graus Celsius. É isso mesmo, Mari. A gente vê aí que tá um pouquinho acima dos últimos dias que a gente viu. Em Nova Friburgo, por exemplo, que é uma das cidades mais frias, a mínima é 20 e todas as outras cidades mínimas de 18. Mas ainda tá frio, gente. Então, assim, se preparem, saiam agasalhados, principalmente quem sai muito cedo ou volta pra casa muito tarde, que é aquele horário, né, que tá realmente mais frio. Mari, ó, gostei de ver que a gente tá todo mundo de rosa aqui hoje, combinando as quartas-feiras usamos rosa. Mas é isso, gente. Então, se preparem, se organizem pro dia de amanhã. E essa foi a previsão do tempo para esta quinta-feira nas cidades da nossa região de cobertura. Pessoal, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra nos nossos telejornais, além do nosso site em tvc16.com e as nossas redes sociais. Facebook TV Correio da Manhã e os Instagrams @TV Correio da Manhã e @Correio Petropolitano. Siga a gente para se manter sempre informado. E ó, a sua denúncia você pode enviar para os nossos contatos que sempre aparecem aqui na tela ao longo do nosso telejornal. Ó, amanhã, gente, ainda é quinta-feira, então a gente tem aquele encontro marcado a partir de 1h da tarde. Eu estarei aqui ao vivo esperando por vocês. Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.